Fala, rapaziada, começando mais um vídeo aqui no canal Dia de Jogo para falar desse empate. Flamengo 0, Botafogo 0. Um jogo ruim com pouquíssimas chances, apenas uma chance para cada lado. Vamos falar sobre isso, mas antes eu quero que você deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com aquele seu amigo que gosta de futebol. É a terceira vez que eu estou tentando gravar esse vídeo, eu espero que dessa vez funcione. Então, vamos lá. Muita coisa para falar sobre esse jogo, apesar de ter sido um jogo ruim. Eu quero falar mais sobre o momento de instabilidade das duas equipes, mas antes, claro, vamos dar uma passada no jogo, que, como eu disse, não foi dos melhores. Um primeiro tempo que o Flamengo começou bem, como sempre começa bem nos seus jogos, bem no primeiro tempo e cai muito no segundo. O Flamengo começou pressionando, mas sem conseguir criar um grande volume de jogo, né? Muitas decisões erradas, jogadores muito abaixo tecnicamente, Luiz Araújo, Wesley que erra uma quantidade de cruzamentos imensa todo jogo. O Luiz Araújo hoje, pelo amor de Deus, muito mal também tecnicamente. O Cebolinha não estava bem. Então, assim, vários erros. E que acabou que o Flamengo só conseguiu criar uma grande chance, essa grande chance com o Luiz Araújo. E uma defesaça do John, que para mim não foi a melhor defesa do jogo, mas foi uma baita defesa. E o Flamengo bem no primeiro tempo e tal, e aí no segundo cai muito, o Botafogo melhora no jogo, consegue criar a sua grande chance na partida, e acaba que fica por isso mesmo, uma grande chance com o Marlon Freitas, e uma defesaça para mim, a defesa do jogo, a defesa do Rossi. E por que o empate é ruim para todo mundo? Porque o Flamengo viu o Palmeiras vencer na rodada do Bragantino, de virada, o Palmeiras abre 4 pontos em relação ao Flamengo, já o Botafogo empata, e com esse empate, cara, o Botafogo tem 12 pontos em 9 jogos, e ele tá embolado com uma galera que, assim, não é de time que vai brigar por título de campeonato. Corinthians, Mirassol e Atlético Mineiro estão na frente, estão jogando nesse momento Mirassol e Atlético Mineiro, né? Não um contra o outro, mas estão jogando na rodada. São Paulo, que tá atrás, mas tem o mesmo número de pontos. O Vasco tá apenas 2 pontos do Botafogo. E eu acho que o torcedor do Botafogo tem que ter um senso de urgência um pouco maior. É aquela frase do Guardiola, né? Não dá para ganhar o campeonato nas 10 primeiras rodadas, mas dá para perder. E o Botafogo está perdendo o campeonato. O Botafogo 11º, com 12 pontos. O líder é o Palmeiras com 22, já está 10 pontos atrás. Em relação a G4, também já é uma distância considerável. O Bragantino, que é o primeiro do G4, tem 17, o Botafogo tem apenas 12. Então, assim, é um resultado ruim, péssimo para o Botafogo. Não empate com o Flamengo, mas pela obra geral. É um jogo que precisava ganhar para pagar outros jogos que precisava ganhar e não ganhou. E agora não ganhou também. E não existe jogo de campeonato brasileiro que vai te dar 5 pontos. Todo jogo vale 3 pontos. Então, assim, já é uma distância muito grande. Eu acho que o Botafogo começa a olhar para o Campeonato Brasileiro de uma maneira diferente, pensando mais em vaga na Libertadores. O título está ficando muito longe. E eu acho um pensamento um pouco... não é pequeno o pensamento, mas assim... Você entra como campeão, você tem que estar ali para defender o seu título. E você é o 11º em 9 rodadas. E você está muito longe do líder. E alguém sabe como funciona, todo mundo sabe como funciona, na verdade, o Palmeiras do Abel, né? É um time, uma máquina de pontos corridos que está começando muito bem, já tem 22 pontos. É difícil pegar. O Flamengo está a 4 já é uma distância considerável. Esse Flamengo e Palmeiras tem um confronto direto daqui a 2 rodadas, se eu não me engano, no Allianz Parque, onde o Palmeiras pode ampliar para 7. Óbvio, o Flamengo também pode reduzir para 1 ou pode manter em 4. Então, assim, é um resultado que não agrada a ninguém. É um resultado péssimo para os dois, apesar, como eu digo, não ter tanto um senso de urgência pelo lado do Botafogo. Atuações individuais, como eu citei, péssimas do Luiz Araújo, do Wesley, o Flamengo sofrendo muito com desfalques, assim como o Botafogo. O Flamengo teve que improvisar hoje o Varela de volante, o Botafogo precisou improvisar o Marçal de zagueiro, entrou muito mal o Marçal, o Varela até que entrou bem de volante, me surpreendeu um pouco. E um jogo muito ruim, um jogo abaixo tecnicamente, muitos erros individuais, errando muito passe, muito cruzamento, um jogo que foi feio no Maracanã, algo que a gente esperava mais, né? São dois times, o Botafogo atual campeão da América, campeão da Libertadores, o Flamengo atual campeão do Brasileiro também, perdão, da América e Libertadores é a mesma coisa. O Flamengo campeão da Copa do Brasil, com a geração que está vindo, né, ganhando muitos títulos desde 2019, um time comandado pelo Felipe Luiz que empolgou e hoje passa um momento de instabilidade. Os dois têm um momento de instabilidade na temporada, né? O Botafogo um pouco mais, por conta de todo o contexto, de estar mais abaixo na tabela, numa situação um pouco mais delicada na Libertadores, precisa ganhar o jogo em casa, mas é contra um adversário minimamente decente. Já o Flamengo recebe o Táchira e tem 0 pontos do Táchira, o Flamengo deve amassar o Táchira com tranquilidade. Os dois devem avançar, eu acho que os dois avançam na Libertadores, acho que os dois avançam em segundo lugar, o que é um problema. Então, momentos de instabilidade, né? A torcida do Flamengo vaiou, inclusive o comportamento da torcida do Flamengo durante o jogo me irritou um pouquinho. A torcida do Botafogo com 2.000 pessoas só, foram só disponibilizados 2.000 ingressos, fez muito, muito barulho. Muitos momentos dava para ouvir muito mais a torcida do Botafogo do que a do Flamengo. E eu acho isso um problema também, mas enfim, não quero comentar sobre isso, quero falar do jogo e do momento de instabilidade que vivem as duas equipes. É um problema, cara, é um problema pro botafoguense, ele tem que entender que dá para perder o campeonato nas primeiras rodadas. O Botafogo tá 10 do líder, não dá para ficar achando que o resultado é um bom, o empate é um bom resultado. É um bom resultado o empate contra o Flamengo fora de casa, que é fora de casa, né?
É um bom resultado. Só que não na situação que você está na tabela. O Flamengo tem que olhar e falar: é o fim do mundo empatar com o Botafogo? Não, é um clássico, é um baita time. Mas na situação que você está na tabela, você deixa o Palmeiras abrir 4 de vantagem. Isso é um problema. Você passa a jogar no confronto direto, não precisando da vitória, porque o campeonato é muito longo, mas com uma pressão midiática do resultado, por exemplo. Então, um jogo muito ruim, né, gente? Um jogo muito abaixo das equipes que podem produzir muito mais, né? Podem produzir muito mais. A postura do Botafogo no primeiro tempo me irritou um pouco, muito defensiva, e a postura do Flamengo no segundo tempo me irritou também, tinha uma sensação de urgência, e em alguns momentos o Botafogo, em alguns momentos não, né? Teve uns 10 minutos ali que o Botafogo pressionou bem, poderia ter feito o gol da vitória, porque o Flamengo hoje não ia fazer gol. O Juninho também entrou muito mal, a partida horrível do Cebolinha, sabe? O Flamengo que nesse 4-2-4 que o Felipe Luiz tenta, que vira um 4-4-2 sem a bola, 4-2-4 com a bola, não funciona sem o Arrascaeta. O Flamengo não funciona sem o Arrascaeta. Isso é há anos, é um problema crônico do Flamengo desde 2019. E o Flamengo não consegue resolver esse problema com o dinheiro que tem, com o elenco que tem. Isso são coisas que têm que ser cobradas ao Felipe Luiz. Tem soluções nesse elenco para resolver esse problema. Ele tem que resolver. Então, assim, eu sei que está com vários desfalques, o Dela Cruz saiu machucado, o Botafogo também tem seus problemas, mas precisa cobrar mais dos dois times, principalmente do Botafogo, pela situação, repito, na tabela, que para mim é algo não vergonhoso, mas é algo a se preocupar. Você tem 2 pontos a mais que o Vasco, você tem o mesmo número de pontos que o São Paulo, que empatou 6 jogos no campeonato. É algo a se preocupar. E do lado do Flamengo, um momento de clara instabilidade. Né? O Flamengo perdeu para o Cruzeiro, o Flamengo empatou com o Córdoba, o Flamengo venceu a LDU, fez a sua obrigação, venceu jogando bem, e hoje empata com o Botafogo jogando mal. Não foi um bom jogo do Flamengo. O Flamengo não amassou e acabou sendo 0-0. Não, o Flamengo teve uma chance, o Botafogo teve uma, ambas foram desperdiçadas pelos dois times, e acabou 0-0. Então, assim, é um problema dos dois times, né? É um momento de instabilidade. São jogos bons, às vezes jogos ruins. O Botafogo tá passando pela mesma coisa. Venceu o Inter de goleada, mas para mim jogou melhor no jogo contra o Estudiantes do que contra o Inter. E aí hoje já não consegue apresentar um bom futebol. Então, é um momento de instabilidade. E que precisa ser recuperado o mais rápido possível. Daqui a um mês a gente tem Mundial de Clubes, depois volta todo aquele calendário. No meio da semana agora, os dois times têm confrontos pela Copa do Brasil, o Botafogo virtualmente classificado, e o Flamengo também pega o Botafogo da Paraíba em casa com a vantagem, já está ganhando por 1-0, então deve garantir a classificação, confirmar o favoritismo, e daqui a 15 dias tem o jogo contra o Táchira para o Flamengo, para classificar, né? E o Botafogo pega a Universidade do Chile jogando a vida também na Libertadores. Então, assim, é um momento um pouco delicado dos dois times que precisam apresentar mais, porque o Palmeiras está apresentando esse algo a mais, não em futebol jogado, mas em pontos. E vai abrindo, e vai abrindo pontos. E isso é um problema. É difícil disputar com o Palmeiras do Abel em pontos corridos, é bem difícil. E o Flamengo e o Botafogo, se quiser ter alguma chance, precisa acordar agora, repito. Já são 10 pontos de diferença entre Palmeiras e Botafogo e é algo muito difícil de se alcançar. Então, se o torcedor do Botafogo ainda pensa em título brasileiro, tem que cobrar um pouco de senso de urgência por resultados no próprio Campeonato Brasileiro. Já do lado do Flamengo, teve vaias hoje, como eu disse, e, claro, o torcedor do Flamengo irritado, não conseguiu vencer o Botafogo de novo, já são 3 jogos, né? Duas derrotas no Campeonato Brasileiro passado, agora empatou em casa, né? Porque tem essa diferença de mando, foi no Maracanã, o próximo jogo no retorno no Newton Santos. Então, o Flamengo viu o Palmeiras ganhar, viu abrir 4 pontos, é um momento que o Flamengo apresenta, repito, seu pior futebol na temporada. Então, é algo a se corrigir o mais rápido possível. Repito, também o Campeonato Mundial está chegando daqui a um mês, e óbvio que esses clubes não têm ambição de título, né? É muito difícil que algum brasileiro vença, mas tem a obrigação de fazer uma boa campanha, principalmente o Flamengo, pelo grupo que está. Então, é isso, rapaziada. Quero saber a opinião de vocês sobre o jogo, sobre essa situação, sobre esse momento de instabilidade dos dois times na temporada. Se vocês concordam comigo, se vocês discordam, se o torcedor do Flamengo concorda, se o torcedor do Botafogo discorda, se o torcedor de outro time concorda ou discorda comigo, deixa aí nos comentários, vou responder todo mundo. É isso. Um abraço e até a próxima.